Obrigado. Uma boa noite a todos. Agradeço o convite e agradeço a presença, porque me considero em casa e em família. Convidaram-nos a refletir sobre os tempos que vivemos e, de algum modo, refletindo sobre os tempos que vivemos, aduzir soluções para os tempos que vivemos. Nós temos, biologicamente, vidas curtas, apesar de serem vidas longas, comparativamente a muitas das gerações que nos antecederam. Há 600 ou 700 anos atrás, não chegaríamos todos aos 60 anos, e chegar aos 60, 70, 80 era algo de extremamente extraordinário na vida de um ser humano. Em certas alturas, a esperança média de vida era de 30, 40 anos, e portanto aos 30, 40 anos a vida estava praticamente vivida. Não tínhamos as condições que hoje temos de conforto, de saúde, de segurança, que nos permitissem ter vidas tão dilatadas. Mas, apesar disso, as nossas vidas são vidas, em termos de escala de tempo, bastante curtas. E isto leva-nos a refletir um pouco sobre a questão da memória. A nossa vida é toda ela feita de memória. E as memórias servem-nos para termos conhecimento, termos experiência e, com essas memórias, esse conhecimento, essa experiência, fazermos escolhas, termos capacidade de decidir. Porque se não tivéssemos experiência, conhecimento, memória, em cada instante nós estaríamos sempre num dilema diante daquilo que a vida nos apresentava. Mas apesar de termos essa memória e de a usarmos cotidianamente, a nossa memória continua a ser curta. E o que é que quero ou queremos dizer com isto? Que às vezes é necessário olhar para distâncias de tempo maiores, mergulhar em contextos históricos maiores, com bandas de tempo muito mais alargadas, para refletir, para pensar e também para conhecer. Então é isso que nos propomos fazer. É necessário fazer uma viagem no tempo e olhar para a história da humanidade e perceber como é que essa história foi sendo feita até aos dias de hoje. E se quiserem fazer esse mergulho no tempo, nós podemos ir não para idades muito distantes, podemos ir, por exemplo, para 150 mil anos atrás. Há 150 mil anos atrás, aqui pela Europa, já havia seres humanos, não havia sociedades como esta em que nós vivemos hoje. Com certeza já ouviram falar dos homens das cavernas. E estamos a falar de seres humanos em sociedades muito arcaicas, muito primitivas, onde não havia registros de história, não havia escrita, não havia documentos e, portanto, a memória que existia era a memória que transitava por tradição oral, por experiência de uns para outros. Podemos imaginar que as famílias se faziam acompanhar pelos filhos, pela prole, e, portanto, o conhecimento e a experiência era vivido em contacto com a realidade dos pais. Se os pais tinham que sair para apanhar alimentos, os filhos e as filhas acompanhavam para saber que alimentos podiam recolher, quais eram aqueles que eram comestíveis, quais poderiam ser usados, por exemplo, para determinadas doenças. Iriam saber onde se encontravam os mananciais de água, onde era possível encontrar gado ou caça e, portanto, a experiência e o conhecimento era feito assim. Tudo aquilo que estava para trás de milhares de anos
era um mistério. Não havia memória disso. E, portanto, isso fazia parte de um tempo parecido a um tempo mágico, um tempo sem tempo, longo o suficiente e estranho o suficiente para não sabermos o princípio das coisas. E, portanto, aquilo era tudo um mistério. Vivia-se o agora, o momento de agora, e era o que sabia. E, portanto, esta experiência permitia, diante dos ciclos das estações, haver chuva, haver vento, etc., poder saber qual o melhor sítio para caçar, para recolher alimentos, o que queria dizer que teríamos que andar de um lado para o outro, onde houvesse comida. Portanto, não tínhamos sociedades estabilizadas como nós temos hoje nas nossas cidades, com aldeias, etc. Vivíamos ao sabor daquilo que a natureza nos dava e da experiência que havíamos acumulado em contacto com a natureza. De algum modo, nós tínhamos uma inteligência e uma capacidade para tentar decifrar o mundo, a vida e o universo. Aquilo que havia antes do existirmos ou o que haveria para lá da morte era algo muito vago. Sabíamos que a natureza reagia e que, portanto, por trás da ordem da natureza devia haver uma outra ordem mágica regida por deuses ou seres imateriais, impalpáveis, que governariam as estrelas, os planetas, o vento, a água, a natureza. E, portanto, vivíamos num mundo, entre aspas, mágico. Tudo tinha uma alma, tudo estava animado de uma alma, mas não conseguíamos descortinar mais do que isto. Então começamos a perceber-nos das estações, a dividir o tempo, a compreender que haviam ciclos, a criar uma espécie de calendário lunar, solar, e isso permitiu-nos compreender como funcionava a natureza e adaptar-nos para nos tornarmos agricultores e pastores e começarmos a estabelecer agora comunidades estáveis. Uma aldeia com caça, com água, com animais, com trigo para colher, com fruta, e a vida passou a ser feita de maneira diferente. Não estamos ainda no tempo da história. Damos um salto para a frente. E um pouco mais à frente, muito mais à frente, mas mesmo muito mais à frente, porque estamos a falar de escalas de 10 mil, 20 mil, 30 mil anos, nós começamos a ter outro tipo de sociedades. Aquelas que estão mais próximas de nós e que nós conseguimos estudar com base em documentos, elas têm à volta de 3 mil, 4 mil anos, 4.500 anos. Portanto, saltamos de uma escala de tempo de 150 mil para uma escala agora de 5 mil anos, 4 mil anos, 3 mil anos. Estamos há 3 mil anos atrás, ou melhor, há 2.600 por aí, 2.800. E estamos na grande civilização agrária do Egito. Atravessamos o Neolítico. Sabemos olhar para as estrelas, para o céu, sabemos definir calendários e agora vivemos nas margens de um grande rio que nos propicia o alimento. Nós sabemos gerir as cheias porque sabemos olhar para os céus. Às vezes os sacerdotes mandam anunciar às pessoas que têm que sair das margens do rio, porque os deuses estão a chegar e vão dar-se as grandes inundações. E as pessoas saem porque os deuses, entre aspas, anunciaram. Aquilo que os sacerdotes fizeram foi, junto ao rio, abrir uma espécie de poços e meter uma medida. E ao longo do ano eles vão medindo a altura do rio. E sabem que ciclicamente aquela água tem variações.
que em determinada altura do ano a estrela Sírius surge em determinado ponto do horizonte e estamos próximos das grandes cheias. Então a deusa de Sírius apareceu e daí a dias irá dar-se a inundação. Em um ponto do rio mais ajusante, alguém começa a ver as águas a subir e vai o estafeta junto aos sacerdotes do templo dizer: olhe, já apresenta a escala tal, então está na hora de avisar as pessoas que estão a chegar as grandes inundações. E isto, para a pessoa comum, para a pessoa sem estudos, sem conhecimento, era realmente algo que vinha dos deuses. Era um conhecimento que tinha sido dado aos homens por intermédio dos deuses. Na prática, o que estava a acontecer é que os sacerdotes eram os cientistas da época. Olhavam para a natureza e compreendiam ou tentavam compreender, retirar dela as leis que a geriam. E quando compreendiam estas leis, eles tinham um poder sobre a restante população. Então estamos agora a falar também de conhecimento. Este conhecimento permite a esta civilização retirar do rio Nilo, das margens do Nilo, melhor dizendo, o alimento de que necessita para viver no dia-a-dia. A administração deste grande reino está muito bem feita e, portanto, quando a comida chega e os templos, os celeiros se enchem, aquilo vai ser novamente redistribuído pela população e, portanto, é equilibrado o ano em que há mais produção e o ano em que há menos produção. E tudo isto é gerido entre os sacerdotes pelos sábios da época. Por essa altura, há um senhor lá que é o rei dos egípcios, a que chamamos Faraó, e que é considerada a encarnação da divindade na terra. O facto do Faraó existir significa que, fora da terra, os misteriosos poderes continuam a existir, porque o Faraó, quando se levanta, e ao levantar-se, é ele que ordena o nascimento do sol. E quando chega o entardecer e o sol se põe, por ordem do Faraó, o sol põe-se. E, portanto, o Faraó encarna em si a divindade viva que faz gerir a ordem do universo. Então temos um misto de ciência e de religião, porque isto é apoiado pelos dados da observação empírica da realidade. Nós conseguimos agora prever o nascer e o pôr do sol e as estações. Sabemos agora tirar medidas, fazer cálculos e, portanto, nós podemos olhar para o céu, dividi-lo em 12 partes e temos 12 signos, os 12 lugares do céu onde determinadas estrelas se encontram e vemos-las rodar ao longo de todo o ano. E, portanto, as casas deste calendário astral vão se alterando. Estamos em Caranguejo, depois estaremos em Leão, depois por aí fora. Ciência. Uma ciência ainda ligada a aspectos religiosos. Então já não temos, como há 150 mil anos atrás, aquele vago, vazio, enorme, de qualquer coisa que não se sabia, para um conhecimento mais concreto da realidade. E vamos dar saltos para a frente. A civilização egípcia irá desaparecer. Iremos ter os gregos com a filosofia, com as preocupações da polis, da política. Homens que escrevem peças de teatro, que pensam sobre a humanidade e que, se lermos hoje, muitos desses escritos, eles são atuais. Trata-se, ao fim e ao cabo, do homem diante da vida e dos seus conflitos que eles encenam nas peças de teatro, onde refletem sobre aquilo que é a nossa natureza. A Grécia irá passar, virá Roma. Roma estenderá o seu império por todo o mar Mediterrâneo, que será o mar fechado, o mar Nostro. E à volta do Mediterrâneo ergue-se esta nova civilização. Extraordinária em termos de administração, de redes viárias, de organização política, etc. Mas logo depois, Roma, que ocupou este espaço imenso, irá dividir-se. O cristianismo, entretanto, nascente, 300 anos depois,
do surgimento do Cristo, irá estar em toda a parte. E quando o Império Romano cai, surge o cristianismo, ocupando as duas dimensões do Império Romano. E temos agora uma visão diferente, um pouco diferente da realidade. Estamos numa época em que o homem se coloca ele próprio no centro das preocupações, porque o homem pensa. E ao pensar sobre a vida, sobre as leis da vida, ao especular, ao fazer ciência, ao desenvolver as artes, ao desenvolver a filosofia, ao desenvolver campos de conhecimento, ele entra em mundos onde nunca antes entrara. E começa-se a tentar perceber a ordem do cosmos, do universo. O cristianismo vai trazer ideias novas. A ideia de um Deus único, que já vinha de trás, mas agora um Deus único não castigador, não aquele pai temeroso, mas um pai de amor, pai de toda a humanidade. Estas ideias vão propagar-se, mas ao mesmo tempo vão se tornar ideias políticas. E o que quero dizer com isto? Quer dizer que estas ideias, apesar de generosas, vão ser tomadas por aqueles que querem o poder e, através destas ideias, conduzir massas de pessoas com determinados fins ideológicos e políticos. E entraremos então na Idade Média. E na Idade Média, nós já temos cidades organizadas. Entramos, por exemplo, por isto que é o território português, agora no século X, XI, onde, através de vagas sucessivas, se irão colocando povoados em ordem, sob uma administração que antes era romana. Vai aparecer Portucales, de Portucales iremos ter a ideia de Portucale, iremos ter a ideia de Portugal, que a partir desta administração, e orientada primeiro por um primeiro rei, irá aos poucos avançar para sul. E quem vem nessa vaga, entre aspas, de civilização? Vêm os monges. Chegamos a Alcobaça, por exemplo, e o mosteiro de Alcobaça é um centro administrativo dessa época. Quem são os monges? São homens, uma parte deles, da nobreza, que não podem ter acesso à riqueza dos ancestrais, porque a riqueza é transmitida aos primogénitos. Então arranjam-lhes lugar dentro destas instituições onde eles podem estudar, onde podem ter um lugar e onde podem ter uma vida. E, portanto, em Alcobaça, por exemplo, vamos ter excelentes administradores que vão orientar os terrenos em volta. Tudo aquilo que são campos de cultivo, mananciais de água, rios, são exaustivamente referenciados, ordenados para produzir o melhor possível. E esta organização do território passa a estar sob a administração de Portugal. Então aqui já temos uma visão da história, porque estas pessoas agora apresentam-se como herdeiros de antigas tradições. Está escrito. E se nós hoje quisermos ir olhar para a história, nós podemos andar para trás na história e saber a história deste território. Como é que foi fundado? Quem foram aqueles que estiveram na sua origem? Quais as linhagens que seguiram? O que é que em cada época foi feito? Como é que era administrado? O que é que se pensava? Como é que os homens nas determinadas idades deste recanto do mundo pensaram a vida e o universo? E iremos chegar depois à altura do Renascimento, iremos ter aqui muitas crises. A mais profunda de todas foi em 1383-85, onde praticamente a monarquia portuguesa está à beira da extinção e onde entre bastardos e jovens irá sair um rei, Dom João I, que irá fazer a refundação do país, praticamente. Então temos aqui na Batalha, o Mosteiro da Batalha, onde esta geração está sepultada a marcar esta história. E esta geração olha para o mundo de outra maneira porque tem conhecimento. São herdeiros da tradição árabe,
são herdeiros da tradição cristã, são herdeiros das viagens dos fenícios, são herdeiros dos gregos, dos romanos, até dos egípcios. Porque se formos olhar para o livro A História dos Descobrimentos, escrito nessa altura, 1500, reinado de Dom Manuel, ele fala desta história. Houve no tempo dos egípcios um grande general, comandante de navios chamado Anão, e o faraó disse-lhe, perguntou-lhe: eu quero saber se a África pode ser contornada por mar. Então este comandante de navio atreveu-se. Crê-se que terá chegado às costas de Guiné, naufragado, mas houve notícias de que se poderia, eventualmente, contornar a África. Então o infante Dom Henrique, de algum modo, tem acesso a esta dose de conhecimentos que vem desta história. Porque em Lisboa haviam árabes, uns primos que terão viajado e que terão encontrado umas ilhas distantes no oceano, onde haviam cristãos que haviam saído há muito tempo. Então havia a ideia de que se poderia navegar por mares nunca antes navegados e chegar a paragens onde o homem nunca antes havia estado. E vemos aportarem à Escola de Sagres os melhores astrónomos da altura, os melhores cartógrafos, os melhores matemáticos, e encontra-se ali uma pleiade de espíritos, de homens de saber, de todas as partes do Mediterrâneo, que convergem para dar aso àquilo que serão as descobertas marítimas portuguesas. Então, há cerca de 500 anos atrás, já não vivíamos num mundo escuro e estranho de qualquer coisa misteriosa, mas nos princípios daquilo que é o antropocentrismo, o homem no centro do mundo, o homem no centro do universo, o homem que pensa sobre as coisas, o homem que, ao criar ciência, tenta perceber qual o seu papel na vida, no mundo, no universo. Qual a lógica do aqui estarmos e existirmos. O avanço das descobertas portuguesas vai trazer uma visão nova ao mundo. Agora vai-se por mar até sítios que estavam apenas registados por histórias de viagem. Por exemplo, o primeiro livro do Marco Polo, As Viagens de Marco Polo, foi editado em Portugal. E, portanto, havia noção de que haviam reinos para lá, do outro lado, com pessoas muito diferentes daquelas daqui, com habitats, paisagens, culturas, hábitos. E quando se chega lá é uma completa revolução. Mas esta revolução vem evada de muitos preconceitos, porque quem parte daqui, parte com aquela bagagem de história que herdou, a educação que lhe foi dada e os princípios morais e éticos pelos quais se pautava. E isto vai trazer alguns conflitos que ainda hoje vivemos, porque ainda hoje não os ultrapassamos. Porque em toda a parte nós continuamos a considerar que o nosso lugar, a nossa família, o nosso sítio, as nossas coisas são melhores que os outros todos. E, portanto, quando encontrávamos culturas diferentes, raças diferentes, religiões diferentes, havia um certo preconceito. Havia, por um lado, um desejo de compreender, de dialogar, de ouvir, de saber, de registar, porque estas viagens também são viagens de registro. A escola de Sagres era uma escola pautada pela ciência. Todos os capitães de navio eram educados, instruídos, para que ao longo da viagem fossem medidos a altitude, a latitude e a longitude a que estavam, o que observavam, as correntes marítimas, o tipo de vegetação que se avistava, se havia rios ou não havia rios, que tipo de árvores. E quando esta informação voltava, ela era posta numa mesa e aqueles sábios analisavam. Daí que, por estas alturas, os mapas portugueses eram mapas disputados a preço de ouro, porque continham uma informação secreta, confidencial, importante para a sobrevivência do reino.
Todas estas rotas eram rotas de potencial comércio. E o comércio que se desenvolve agora por mares, nesta altura, trazia grandes proveitos económicos. Então os mapas portugueses eram extremamente preciosos, bem documentados sobre toda esta informação que era recolhida. Estamos em 1500. E por volta destes 1500 estamos no Renascimento. E o próprio termo Renascimento quer dizer isto, uma renascença. Os homens deste tempo são homens de cultura. Eles têm acesso, novamente, aos grandes escritos da Grécia, de Roma, viajam e dão-se conta que 1000 anos antes os homens haviam realizado coisas extraordinárias. E porquê é que haviam realizado coisas extraordinárias e agora em 1500 era tão difícil voltarem a realizar isso? Então estes homens estudam novamente o passado e há uma série de pensamento que começa a fervilhar e há uma renascença das ideias e da cultura. Hoje falamos em Miguel Ângelo, falamos em Leonardo da Vinci, falamos em Tycho Brahe, falamos em tantos outros luminares que foram homens deste tempo, que lançaram nova luz para o futuro. E agora vamos entrar numa idade nova. Passamos os 1500. Construímos o convento de Mafra à conta do ouro do Brasil em 1717, 27, por aí. E estamos a entrar na idade da máquina. O conhecimento herdado de todos estes tempos, onde nós descobrimos que podíamos transformar uma energia em outra, e aquecendo ou dando fogo à madeira, ao carvão, podíamos aquecer água e pondo água quente dentro de uma panela de pressão, entre aspas, o vapor ia aumentando de tal ordem que ao libertarmos vapor, nós libertávamos energia. Então inventamos a máquina a vapor. E a máquina a vapor vem agora abrir horizontes novos ao homem. Temos os caminhos de ferro, temos as grandes fábricas de fiação, temos as grandes locomotivas, barcos a vapor. As ligações entre territórios e países são agora muito mais rápidas. E de vento em pouco, a ciência vai entrar nos campos mais profundos da física e da química e vamos descobrir a eletricidade. E com a eletricidade vamos entrar em campos da matéria completamente diferentes, insuspeitos. Estaremos a fazer magia aos olhos de todas aquelas gerações que nos antecederam. Agarramos na energia elétrica, no conhecimento da máquina, na matemática, na física, na química, em todas as ciências e vamos fazer uma revolução para o início do século XX, onde vamos criar agora cérebros artificiais. Máquinas que são capazes de fazer cálculos a velocidades prodigiosas e que não são mais do que instrumentos, técnicas, tecnologias baseadas no conhecimento da natureza. Naquilo que ao longo de gerações andamos a matutar e a pensar. E que foi passando de uns para outros como memória, como cultura, como educação. Então somos herdeiros de uma história muito antiga. Nós hoje conseguimos perceber tudo isto e conseguimos perceber mais. Nós conseguimos andar destes 150 mil anos ainda mais para trás. Andamos mais de 2 milhões de anos e conseguimos ter uma ideia de como foi a criação da Terra, de como foi o surgimento da vida e de como surgiram os primeiros seres que terão estado na origem daquilo que é a espécie humana, daquilo que somos hoje. Então isto deve fazer-nos refletir, pensar. Precisamos da memória e da experiência. Estamos a fazer esta viagem para refletir, para pensar.
Porque há um determinado ponto em que nós ganhamos consciência e dizemos: eu sou um ser humano. Eu penso. Eu tenho livre-arbítrio. Eu escolho por mim. Houve um tempo em que nós vivíamos de acordo com as leis da natureza. Se chovia, chovia, se fazia frio, e não tínhamos como lidar com isso. Mas aprendemos a adaptar-nos. Se fizer chuva, temos guarda-chuvas, temos locais que nos abrigam. Se fizer muito calor, agora temos ar-condicionado, ventoinhas. Nós adaptamos-nos, mas desconhecemos uma grande parte da nossa história. Porque, de algum modo, ao fazermos esta afirmação de que somos especiais, nós, orgulhosamente, deixamos de compreender quem somos. Dizemos que somos filhos de Deus, e é verdade. Somos filhos, criação, das forças da natureza, do universo. Mas a história biológica do homem não é assim do estalar de dedos. Houve um processo de milhões de anos até que ganhássemos essa consciência. Há cerca de 70 mil anos atrás, estavam a extinguir-se os últimos homens de Neandertal na Europa. E durante cerca de 30 mil anos, um pouco mais, eles conviveram com outro tipo de homens, aqueles que deram origem ao Homo sapiens, como nós nos chamamos. E um pouco anterior a este tempo, uns milhares de anos atrás, nós tínhamos não 2 espécies de seres humanos, mas várias espécies de hominídeos povoando a Terra. E isto deve-nos dar um sentido de humildade, de compreensão e de respeito, porque quando olhamos para os tempos de hoje, esta afirmação que fazemos sobre a nossa diferença obriga-nos também a refletir sobre as consequências dos nossos atos e das nossas atitudes. Se dantes sobrevivíamos na natureza, hoje nós transformamos a natureza de forma, às vezes, radical em pouco tempo. Se olharmos para a mancha de devastação da Amazónia em poucos anos, é uma coisa assombrosa. Extensões da dimensão do nosso país desaparecem em frações de meses. E atrás da mancha florestal vão, com ela, inúmeras espécies animais, insetos, plantas. E quando este ciclo se instala e a floresta deixa de ter o seu papel, a terra que antes era coberta de vegetação, aos poucos torna-se estéril. Porque não há mais a sombra das árvores nem das raízes para manter a umidade. O ecossistema foi destruído. Os mananciais de água secam. E aquele lugar onde havia vida abundante há centenas de anos, há dezenas de anos, é agora um local de seca. Em outros lugares, há covas imensas a céu aberto, porque fomos à procura nas entranhas da terra de minerais que são úteis para a nossa civilização. Em outros pontos do planeta, nós temos perfurações a dezenas ou quase centenas de quilómetros sob as camadas de terra à procura de petróleo. E se antes o petróleo aflorava
Nestes sítios à superfície, hoje a necessidade de petróleo é tanta que já estamos a perfurar os fundos oceânicos. E que partes das florestas do Canadá são devastadas porque vamos à procura de xisto para transformar o xisto em petróleo. Então arrancamos as árvores todas para tirar xisto, aquecer o xisto e transformá-lo em combustível, porque a nossa civilização precisa de combustível. E tudo isto tem consequências enormes. Então somos levados a refletir sobre qual o nosso papel no mundo. Porque há 150 mil anos nós não tínhamos o conhecimento que temos. E tudo o que fizéssemos era feito na ordem natural das coisas, com a ignorância devida. Hoje temos conhecimento. O conhecimento continua a ser uma poderosa arma, porque ter conhecimento é ter poder. Quem tem conhecimento dos mercados pode enriquecer facilmente. Quem tem conhecimento de determinadas tecnologias pode facilmente dominar muitas coisas. Quem tiver acesso às fontes dos servidores da internet e das telecomunicações pode ter acesso à vida privada de cada um de nós. Tudo o que nós comunicamos, falamos, escrevemos, deixamos, está lá. É poder. E pensando que se criarmos um algoritmo para todos nós aqui, a partir disso, nós conseguimos identificar o que é comum a todos nós, o que é diferente a todos nós, o que há de semelhante e que é possível em termos de mercado, conseguir convencer todos nós a entrar nesse esquema. É poder. Mas este mesmo conhecimento que é poder, ele pode ser extraordinário, se aplicado no bom sentido. Daí que, voltando um pouco os olhos para a figura do Mestre de Nazaré, ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas que verdade é esta que nos liberta? E o que é que nos prende? O que é que nos segura? Que liberdade é que nós precisamos? Neste momento, a riqueza que nós produzimos é imensa. E, no entanto, as disparidades entre ricos e pobres são abissais. Há pessoas que sozinhas têm um rendimento de milhões de pessoas. Imaginando que estamos todos a trabalhar e por mais que nós produzamos a nossa vida toda, há uma pessoa sozinha que consegue reter para si isso. Há fome, há miséria, há necessidades de vária ordem, mas não é por falta de recursos. Não é por incapacidade de gerir recursos. É porque aquela outra parte da história que falávamos há pouco, nós ainda não a compreendemos. Nós continuamos a ter família próxima, que não dizemos que são homens, nem é a espécie humana. E nós encontramos estes parentes próximos entre os chimpanzés, os gorilas, os orangotangos, que partilham connosco antepassados em comum. Então, uma parte dos nossos comportamentos ainda não foi suficientemente depurada, educada, para podermos fazer o grandioso que podemos fazer. Às vezes estamos próximos desse comportamento animal. Andamos a competir por poder. E cada vez que chega um elemento estranho, nós entramos em conflito.
continua um pouco do animal cá dentro, que não foi perfeitamente educado. Então é importante ter esta noção da história. É importante ter uma visão e uma memória mais dilatada, olhar no tempo, perceber o que é que aconteceu ao longo de centenas de anos, de milhares de anos, e com esse conhecimento projetar um futuro diferente. Compreender que podemos fazer diferente, que podemos fazer a diferença, e que o fazer diferente e fazer a diferença é procurar aquilo que, em 1500 também, um escritor inglês chamado Thomas More escreveu que era a utopia. A utopia tinha sido uma ilha descoberta por portugueses. Aí vivia-se numa sociedade inigualável, mas infelizmente quem lá esteve na ilha da utopia não sabia como lá voltar. Mas a utopia foi descoberta por portugueses. Então existe uma ilha de utopia que é necessário encontrar, e ela está dentro de nós. Na ilha da utopia não precisamos de guerras. Não precisamos de ter coisas em excesso. Na ilha da utopia não há diferenças entre as pessoas. Fazem todos parte da mesma família. E, portanto, naturalmente, na ilha da utopia, tudo aquilo que são as questões de conflito social são banidas. Porque temos capacidade de dialogar, de compreender, temos empatia. E conseguimos organizar a sociedade não em função de mim, mas em função de nós. Não em função do meu grupo, mas do nosso todo. Nem sequer só em função dos homens e das mulheres da humanidade, em função da própria Terra, da vida na Terra. Porque a lição que também tiramos é que nós precisamos das gotas d'água. Precisamos das ervas dos campos. Precisamos das árvores, dos rios, dos pássaros. Precisamos dos animais, dos pássaros. Só quem vive desatento é que não valoriza o canto de um pássaro, o desabrochar de uma flor, o surgir de um fruto, o soprar do vento. Só quem está desatento é que não percebe que tudo isto não está fora de si, está dentro de si. Há coisas que não se compram, não se trocam. Nenhum de nós poderá comprar nada disso. E não existe para cobrar nada a cada um de nós. Existe como nós existimos. Faz parte como nós fazemos parte. Então o grau de consciência que temos que ter de nós e da vida tem que dar um salto em frente. Um salto imenso. Atingir um ponto onde já estamos em outro patamar de consciência. A viajar por mares nunca antes navegados em termos espirituais. A viver como nunca sonhamos ser possível viver. E isto começa em cada um de nós. A mudança do mundo não é uma coisa que venha dos céus. Ficar a pensar que vai chegar um OVNI, vai pairar aqui,
desce uma escada de luz, uma rampa, e de repente os eleitos são atraídos para a luz e lá vão, subindo a escada de luz para um planeta distante. Nem sequer será o avanço da robótica, porque agora temos máquinas que simulam o comportamento humano, falam, dialogam. São os homens, a humanidade, quem tem que resolver os seus próprios problemas. E vamos agora construir umas naves e fazer a exploração de Marte e mandar para lá colónias. Loucura. Para quê? Para chegar lá, começar a escavar o chão, ir à procura de petróleo e de minerais. Temos que resolver os nossos problemas aqui. Temos que plantar plantas nos nossos quintais, temos que cuidar das nossas árvores, temos que estimar os nossos animais, temos que valorizar a nossa família, temos que respeitar os nossos próximos, temos que amar. Porque sem amor não há solução para as nossas dúvidas, para os nossos dramas. O problema da nossa sociedade não é a falta de meios nem de recursos, é a falta de amor. O que é que falta num hospital? Falta amor. O que é que falta numa escola? Falta amor. O que é que falta numa família? Falta amor. Porque ganhamos uma espécie de anticorpos que nos tornamos indiferentes a tudo. Só sobre nós é que caem os problemas do mundo. Cada um de nós é o mais infeliz de todos. Então tornamos-nos indiferentes ao filho e à filha dos outros, que poderiam ser o nosso filho e a nossa filha. Ao pai e à mãe dos outros, que poderiam ser o nosso pai e a nossa mãe. Aos que estão à nossa volta, que poderiam ser a nossa família. Então devia dar-nos um clique e pensar, mas como é que eu posso fazer isto ao outro? Porque ao fazer isto ao outro, estou a fazer a mim mesmo. O modo como eu trato os outros é o modo como serei tratado. Então o grande clique tem que ser este. Não é o problema dos políticos corruptos, porque todos nós, antes de sermos políticos, antes de sermos professores, antes de sermos médicos, o que quer que seja, somos pessoas. E alguma coisa na nossa educação e no exemplo que nos deram falhou. Porque se eu maltrato, alguém me disse que eu deveria maltratar ou que era bom maltratar. Mas quando me maltratam eu digo, não é justo. Eu tenho direitos, pois, mas os outros também têm. E todos estes direitos e deveres se resumem: ama ao teu próximo como a ti mesmo, se queres ser amado e respeitado. Faz pelos outros o que gostaria que os outros fizessem por ti. E quando assim procedes, não é preciso nem o juiz, nem o polícia, nem o militar, nem as instituições, porque a lei está em ti. Mas isto é ganhar consciência. E é necessário fazer isto. Então temos o conhecimento, temos a memória, temos a experiência e temos que fazer as mudanças. E que essas mudanças comecem em cada um de nós, em cada segundo, em cada momento da nossa vida. Temos que colocar um sentimento que é importante: gratidão. Tenho que ser grato pela vida, grato pela luz do sol, grato pelo vento, grato pelas plantas, pela chuva, pela água, grato pelas amizades, grato pelo carinho, grato pela gentileza, grato por tanta coisa. Tenho que ser grato e devo ser grato. A vida é generosa.
mas substituímos a gratidão pelo rancor, pela recriminação, e às vezes quem nos trata bem, nós tratamos mal. Trata-me de roupa, preocupa-se comigo, ainda por cima maltrato. Devia estar grato. Então há um sentimento novo que deve prevalecer, para lá do conhecimento. E esse sentimento é, de facto, o amor. Podemos ter todo o conhecimento do mundo, mas se não tivermos amor para o aplicar como deve ser aplicado, tanto falhamos como acertamos. No regime nazi, algumas das pessoas mais importantes eram pessoas muito cultas. Uns apreciavam a ópera, outros tinham conhecimentos de história fantásticos. E, no entanto, quando chegava àquelas coisas do comum, os ciganos, os homossexuais, os judeus, os negros, não são pessoas. E, portanto, não era falta de conhecimento. Então, na reflexão desta noite, depois de fazermos esta viagem no tempo, muito curta, muito rápida, mas que de algum modo nos ajuda a situarmos-nos, a repensarmos-nos, fica o convite para as grandes, pequenas coisas que temos que fazer todos os dias, que são os nossos compromissos com a vida e que são aqueles que nos trazem a felicidade. Felicidade não é um estalar de dedos, não é uma coisa que a gente abre um pacotinho e sai de lá a felicidade, ou vai à papelaria e raspa, olha, ganhaste a felicidade. Felicidade é uma coisa que tem que estar cá dentro, tem que ser cultivada, descoberta e vivida. Então eu estou-vos grato pela vossa paciência, pela vossa atenção, pela vossa amizade, pelo vosso carinho. Estou-vos grato por me terem recebido aqui e estou-vos grato por me acolherem como parte da vossa família. Muita paz. Obrigado.